Hoje vamos conhecer a história de Boaz, um homem redentor gracioso, cujo nome ecoa em nossa fé como símbolo da força, além de ser um antepassado do famoso rei Davi. Mas no fim nós queremos saber quem foi Boaz? Essa resposta é que vamos saber agora. Mas antes de começarmos, eu peço o seu apoio para deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Muito bem. A história de Boaz começa assim. Ele era um homem rico de Belém, mencionado na genealogia de Cristo. Ele era filho de Salmão, que por sua vez era filho de Salma. Boaz era descendente de Salmão, que fazia parte da linhagem de Davi. Ele também era um príncipe da tribo de Judá na geração da região selvagem. Ele morava em Belém na época dos juízes e é descrito como um homem de substância, um rico proprietário de terras, empregando muitos homens e mulheres jovens em sua propriedade. Ele é um dos personagens centrais de O Livro de Ruth, uma escritura às vezes negligenciada, repleta de lições de vida e impacto profético. Tudo o que lemos sobre Boaz na Bíblia é positivo. Ele demonstra ser um tipo de homem caridoso e honrado. O livro de Ruth começa com uma história triste sobre uma família da Judéia. Noemi, esposa de Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilião, fogem para o território pagão de Moabe devido à fome na sua cidade natal, Belém. Logo depois, Elimeleque morre, deixando Noemi com seus 2 filhos. Alguns anos depois, ambos casam-se com mulheres moabitas. Mas, infelizmente, após 10 anos, seus 2 filhos morrem também. Mais tarde, Noemi soube que o Senhor havia vindo em auxílio do seu povo, fornecendo alimento para eles, conforme Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então ela parte com suas noras, retornando do país de Moabe, porque ela tinha ouvido em Moabe como Deus estava cuidando do seu povo de Judá, dando-lhes comida. Ela decide voltar para Judá, e uma de suas noras, Ruth, se junta a ela. Notavelmente, Noemi e Ruth aparecem em Belém no início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 22. Quando Noemi e suas noras de Moabe ouviram que o Senhor tinha vindo em auxílio do seu povo, fornecendo-lhes comida, ela e suas noras se prepararam para voltar para sua antiga casa. Noemi, com suas 2 noras, saem do lugar onde elas moravam e disse a elas no caminho que as levaria para a terra de Judá. Mesmo assim, no caminho, Noemi disse às suas 2 noras: "Voltem cada uma de vocês para a casa de sua mãe. Que o Senhor lhes mostre bondade, assim como vocês mostraram bondade para com seus maridos, que já não estão entre nós, e para mim. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês bondade e que encontre descanso, paz e alegria, e que vocês encontrem homens bons e que formem uma nova família na casa de seus maridos." Então, ela deu um beijo de despedida nelas, e elas choraram as 3 juntas bem alto e disseram a ela: "Voltaremos com você para o seu povo." Mesmo assim, Noemi disse para elas retornarem para seu lar. Mas a curiosidade fez Noemi as questionarem: "Minhas filhas, por que viriam comigo? Eu não terei mais filhos que poderiam se tornar seus maridos. Voltem para sua casa, minhas filhas. Estou muito velha para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda havia esperança para mim, mesmo que eu tivesse um marido esta noite e então desse à luz a filhos. Vocês esperariam até eles crescerem? Vocês permaneceriam solteiras por eles? Não, minhas filhas, é mais amargo para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim." Com isso, elas choraram alto novamente. Então, Orfa beijou sua sogra, dizendo adeus, mas Ruth se agarrou a ela. "Olha", disse Noemi, "sua cunhada está voltando para seu povo, e seus deuses vão voltar com ela." Mas Ruth respondeu: "Não me peça para deixá-la ou virar de volta de você. Onde você for, eu irei, e onde você ficar, eu vou ficar. Seu povo será meu povo,
e seu Deus, meu Deus, onde você morrer, eu morrerei, e lá eu serei enterrada. Que o Senhor trate comigo e seja sempre assim, severamente, até que a morte nos separe. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a ir com ela parou de incitá-la. Então, as duas mulheres continuaram até chegarem a Belém. Quando Ruth e Noemi chegaram à cidade de Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. As mulheres exclamaram: "Será esta Noemi?" "Não me chamem de Noemi", ela disse a elas, "chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu fui embora cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamam de Noemi? O Senhor afligiu a mim, o Todo-Poderoso, trouxe infortúnio sobre a minha vida." Então, Noemi voltou de Moabe acompanhada por Ruth, sua nora, e chegaram em Belém, quando a colheita da cevada estava começando. Com o tempo, Ruth começa a trabalhar nos campos como respigadeira, recolhendo os restos de grãos, após os ceifeiros passarem. Ela estava trabalhando em um campo de propriedade de Boaz, um membro do clã de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 3. Noemi agora tinha um parente do lado do marido, um homem de posição do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. "Ruth, a moabita", disse a Noemi, "deixe-me ir para os campos e pegar os restos atrás de qualquer pessoa, cujos olhos eu ache favoráveis." Naomi disse a ela: "Vá em frente, minha filha." Então ela saiu, entrou em um campo e começou a colher atrás dos ceifeiros. E lá descobriu-se que ela estava trabalhando em um campo pertencente a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Boaz, que já tinha ouvido falar sobre Ruth, pelos cuidados que ela tinha sobre sua sogra, preocupado com Noemi, Boaz se aproxima de Ruth e garante que ela será bem cuidada em seu campo. Boaz então instrui discretamente seus ceifeiros a deixarem alguns feixes de grãos para trás, para que Ruth tenha mais para colher. Quando Naomi descobre que Ruth estava trabalhando no campo de Boaz naquela noite, ela o reconhece como um parente próximo e um de seus redentores guardiães. Um guardião redentor, também conhecido como o parente redentor, é um parente que tem o privilégio ou responsabilidade de agir em nome de um parente necessitado em tempos de dificuldade. Em Levítico, capítulo 25, versículos 25 a 55, contém as leis que cercam o guardião redentor, falando que um israelita pode recorrer a um guardião redentor. Ruth e Boaz ficaram próximos. É nesse momento que ela disse-lhe que ela precisava de um guardião redentor. Boaz disse a Ruth que ele seria protegida e seria um prazer em oferecer-lhe a redenção que incluía casamento com ela. No entanto, havia um parente que estava mais provável de ser o guardião redentor. Boaz encontrou-se com o outro parente no dia seguinte e explicou a situação. O homem se recusou a se casar com Ruth. Então, Boaz fez uma promessa diante dos líderes da cidade para tomar Ruth como sua esposa. Logo após o casamento de Boaz e Ruth, nasce seu filho Obed. A Bíblia fala que Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do famoso rei Davi. Agora Boaz, o segundo esposo de Ruth, assume o papel de guardião redentor. O termo guardião redentor encontra cumprimento final na vinda do Messias. Jesus é o nosso próximo guardião que veio para nos redimir e nos trazer de volta ao reino de Deus, a família. Boaz ilustra sua devoção a Ruth, tirando-a da privação, proporcionando para suas necessidades e garantindo que Ruth tenha filhos para dar continuidade à família. Boaz representa nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Guardião. Somos estranhos, pecadores, pobres, abandonados e lutando para sobreviver. O Senhor demonstrou bondade, gentileza e generosidade para conosco. Ele nos libertou da pobreza espiritual, providenciou para nossas necessidades eternas e nos deu um lar permanente.
Boaz significa que nele há força, e é interessante que Boaz seja o nome de um dos 2 pilares de bronze no templo que Salomão construiu para Deus. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Hirã disse sobre os pilares da varanda do templo: ele ergueu a coluna certa e deu-lhe o nome Jaque, para que ele pudesse estabelecer. E ele ergueu a coluna esquerda e nomeou Boaz. Nele está a força. Boaz, esse redentor gracioso, cujo nome ecoa através do tempo como uma inspiração de força, erguendo-se como um alicerce da nossa esperança em Deus. Assim como o templo de Salomão foi adornado com pilares robustos, Boaz destaca-se como o pilar da nossa redenção espiritual. A história de Ruth e Boaz reflete a generosidade e a misericórdia como a de nosso Senhor Jesus Cristo, que acolhe os pecadores e os eleva à abundância espiritual. Seu amor transcende nossa pobreza, oferecendo-nos um lugar permanente em seu reino celestial. Muito obrigado por chegar até aqui comigo, agradeço de coração, e não esqueça de ajudar o canal com o seu like e se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho. E deixe seu recado sobre o que você achou dessa passagem. Um grande abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo.